Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 2 da série de mensagens Conhecendo o Espírito Santo e nós vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo. Mas isso depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Eu já quero pedir que fique aqui conosco até o final desse vídeo. Você quer saber qual é a natureza do Espírito Santo? Então fica conosco aqui até o final. Tem bastante coisa interessante para a gente compartilhar aqui. Eu quero ler um texto que está lá em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto indica claramente a Trindade. Deus é um só, mas ele é formado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então todos nós conhecemos o Espírito Santo como parte da Trindade. E isso é uma verdade. Mas nós temos que reconhecer que o Espírito Santo, ele é muito mais do que isso. Ele é uma pessoa. E nós veremos as grandes bênçãos do Espírito Santo a seguir. Primeiro, nós temos que reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa. Sendo assim, ele tem personalidade. É claro que ele não é uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa que está sujeita às mesmas paixões, que está sujeita às mesmas aflições que nós estamos. Ele é uma pessoa divina. Ele é espírito. Porém, por habitar em nós, ele se identifica muito conosco. E a pergunta, o que vem a ser uma personalidade? Personalidade vem de uma palavra latina que é personal e dade, que significa qualidade do que é pessoal. Aquilo que se distingue da outra pessoa, que lhe é próprio e essencial, e a individualidade consciente. Filosoficamente falando, é o ser que apresenta o conjunto de três coisas imprescindíveis: querer, poder e sentir. E o Espírito Santo reúne essas três qualidades do que é peculiar à personalidade, que é querer, poder e sentir. E existem vários textos acerca dessa personalidade, de atributos da personalidade do Espírito Santo, que nós vamos ver a seguir. Duas palavras identificam a personalidade do Espírito Santo. A primeira palavra é santo, que vem do grego hagios, e significa puro, venerável, digno de veneração, sem pecado, reto e oposto a toda impureza. E a segunda palavra é espírito, que vem do grego também pneuma, e significa vento, sopro, vida, fôlego e poder. Então, pneuma hagios é Espírito Santo. Por isso que o estudo do Espírito Santo é conhecido como pneumatologia, o estudo do Espírito, do vento, do sopro, que são aí atributos do Espírito Santo. E como nós falamos, se o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem atributos dessa personalidade. E nós vamos ver aqui textos bíblicos que indicam isso. E o primeiro atributo que eu queria compartilhar com vocês é que ele, como pessoa, ele pensa. E isso está lá em Romanos 8:27. Olha o que diz: aquele que conhece os segredos do coração, compreende a intenção do Espírito, que ora por eles que o amam e de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, aqui ele tem pensamentos de bênção para os homens. Isso é atributo de uma personalidade. Outro atributo da sua personalidade é que ele tem vontade. Isso está lá em 1 Coríntios 12:11. Olha o que diz: por trás de todos esses dons está a atuação do mesmo Espírito, a qual distribuiu a cada pessoa segundo ele deseja. Aqui indica claramente que ele distribui os dons a quem ele deseja. Isso porque ele tem vontade peculiar de quem tem personalidade. Outro atributo de sua personalidade é que ele sentiu tristeza. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que diz: nunca firam o Espírito Santo. Lembre-se de que ele é o selo posto sobre vocês, que lhes garantirá a redenção completa final. Aqui essa palavra ferir no original pode ser traduzida também como entristecer. Outras versões bíblicas vai dizer exatamente isso: não entristeçam o Espírito Santo. Outro atributo de sua personalidade, ele revela. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Olha o que está escrito: nenhuma profecia foi dada porque alguém assim o desejou. Os homens de Deus falaram porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, quem revelou a palavra, quem inspirou os escritores da Bíblia foi o Espírito Santo, segundo está aqui na primeira epístola
que Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 21. Outro atributo da sua personalidade, ele ensina. Está lá em João 14, 26, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Olha que coisa interessante. Tudo aquilo que nós lembramos foi daquilo que ouvimos. E aqui, o ouvir nos dias de hoje é ler a palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. O Espírito Santo fala conosco através da sua palavra. Outro atributo do Espírito Santo, ele dá testemunho da nossa filiação com Deus. Gálatas 4:6 vai dizer isso. Porque vocês são de fato seus filhos. Deus enviou aos seus corações o Espírito do seu Filho para clamar: Pai, querido Pai. Outro atributo de sua personalidade, ele intercede. Romanos 8, 26. O Espírito também nos ajuda em nossas limitações do presente. Não sabemos orar como convém, mas seu Espírito, que dentro de nós está, de fato, orando em nosso favor naqueles anseios aflitivos que não podem ser expressos por palavras. Ou seja, aqui o Espírito Santo ele intercede por nós, ele traduz muitas vezes a nossa angústia, nossa lágrima, a nossa tristeza em oração a Deus. Outro atributo, o Espírito Santo fala. Está lá no capítulo 2, versículo 7 do livro do Apocalipse. Olha o que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outro atributo de sua personalidade, ele comanda, ele guia, ele direciona. Está lá em Atos 16:6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui, literalmente, o Espírito Santo os direcionou, dizendo: não vá para a Ásia agora pregar. Eu tenho outro caminho para levar vocês. Ou seja, atributo daquele que comanda, daquele que lidera. E o Espírito Santo é o grande líder de nossas igrejas na atualidade. E por fim, o último atributo de sua personalidade, ele testifica de Jesus. João 15, 26. Quando vir o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testifica de mim. Essas palavras foram relatadas pelo apóstolo João ali no capítulo 15, versículo 26, palavras do próprio Jesus, dizendo que o Espírito Santo viria, seria derramado e ele testifica, ou seja, ele dá testemunho de Cristo. Mais um atributo da sua personalidade. Espero que você tenha gostado do episódio. Ficou aqui conosco até o final? Então quero pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, muito importante. Ficou até aqui? Dá o joinha. Dá o gostei, dá o like para fortalecer o canal e, muito importante, compartilhe. Quanto mais pessoas forem alcançadas por essa palavra, mais pessoas serão abençoadas. E se chegarmos ao número de 500 inscritos, eu estou prometendo isso em cada vídeo que eu posto aqui. Eu vou soltar o vídeo dos erros de gravações, está muito legal. Então vamos bater essa meta, eu tenho certeza que vai ser bem legal para vocês, tá bom? Deus abençoe, até o próximo episódio.